Agostinho. Primeiro, senhor presidente, é uma honra, um prazer muito grande falar sobre a presidência de Vossa Excelência. Um dos deputados, se não o deputado mais importante dessa casa, já foi senador da República, foi presidente dessa casa, presidente do Senado, governador, deputado federal de destaque, profundo conhecedor do regimento e profundo conhecedor dessa casa. Mas, inicialmente, deputado Mauro, eu quero fazer minhas palavras de Vossa Excelência com respeito ao deputado Ricardo Berzolini. Nós que somos membros da Comissão de Justiça, tanto Vossa Excelência como esse deputado, nós vimos sempre a postura reta, compreensível e inteligente do deputado Ricardo Berzolini. Nós lhe desejamos muito sucesso. Eu sei que ele vai para esse ministério enfrentar muitas dificuldades, mas eu desejo ao deputado Ricardo que realmente continue a ser esse deputado fiel, correto, amigo e, de modo muito especial, muito fidalgo com os seus colegas. Eu, por outro lado, entristecido que estou, porque a minha querida amiga ministra Ideli Salvati vai deixar aquele ministério, mas, por outro lado, desejamos ao Ricardo muito sucesso, felicidades, que Deus ajude, que lhe dê luz suficiente para bem desempenhar aquela função que é deveras complicada. E já vou lançar o primeiro desafio ao deputado ministro Ricardo Berzolini, que amanhã assume. Eu estou preocupado, deputado Mauro, como Vossa Excelência e eu, e tenho certeza que a grande maioria dessa casa também está preocupado com o aumento dos impostos sobre os medicamentos. Não dá para a gente compreender isso. Veja, Vossa Excelência, que quando a reposição salarial é a mesma da inflação, é feito para todos aqueles que recebem salários, né? Salários públicos e também salários do Instituto de Previdência Social. Mas quem vai pagar o aumento dos remédios são todos. O assalariado, o não assalariado, o agricultor, todos aqueles que precisam de remédio, de medicamento, vão pagar tributos. Eu acho que essa tributação, aumentar tributos no remédio, é realmente uma situação que nós entendemos complicada, porque todo mundo vai pagar o mesmo percentual de aumento. O mais pobre e o mais rico é o mesmo valor. O assalariado, o agricultor, o empregado, seja lá quem for, a dona de casa, quem recebe salário, quem não recebe, a empregada doméstica, enfim, todos vão pagar esse aumento. E eu acho isso uma injustiça àqueles que ganham menos, porque é que nem a história da gasolina, né, meu caro presidente. A gasolina é paga por todos aqueles que consomem a gasolina, o imposto é o mesmo para todos, para o rico, para o pobre. O homem mais rico do Brasil paga o mesmo valor da pessoa mais pobre que tem um carro. Mas eu acho isso uma injustiça. Agora essa do remédio, mas afinal a gasolina ainda vai lá. Como vão aumentar a bebida de álcool, imposto sobre a bebida, cerveja, etc., ainda vai lá. Porque isso, quem toma cerveja é voluntariamente. Você vai tomar cerveja se quiser tomar cerveja. Você não é obrigado a tomar cerveja ou tomar bebida de álcool. Você não é obrigado, se toma se quiser. Agora o remédio não. O remédio você tem que tomar, querendo ou não, pagando ou não tributos, você tem que tomar remédio. E aí não é justo, na minha opinião, a classe mais desfavorecida, menos favorecida, a classe mais humilde, o mais simples, o mais pobre, pagar a mesma quantia de imposto no remédio do que o homem mais rico do Brasil, ou a pessoa que ganha um salário alto e etc. Que nem nós, deputados.
Nós temos um salário relativamente alto, embora eu entendo que o parlamentar tem que ganhar bem, porque é muita despesa para o deputado, o parlamento é dispendioso. Dizer que um salário de 19 mil não é bom, não é verdade, é bom salário sim. Mas se nós usássemos esse salário só para nós, se eu pegasse esse dinheiro, esse recurso, só para mim, faço dele o que eu quiser, mas não é. Tem as nossas despesas, a locomoção, ajuda daqui, ajuda lá. Vossa Excelência sabe tanto ou melhor do que eu, quanto a gente no fritar dos ovos gasta do salário. Mas nós pagamos a mesma tributação no remédio do que aquele que ganha um salário mínimo. Não é justo isso. Portanto, eu entendo, por mais esforço que tem o governo, eu acho que é um desafio que o nosso prezado amigo deputado Ricardo Bersolini vai ter que ter para levar ao conhecimento da Presidente da República que alguma coisa tem que ser feita. Pagar imposto sobre a bebida de álcool, sobre a cerveja, é ruim? É, claro que tudo que aumenta de imposto é ruim. Tudo que aumenta de imposto não é bom. Aumentou o imposto, é ruim, não é bom para a população. Mas ainda aumentar imposto na bebida de álcool, principalmente na cerveja, ainda se admite. Tá? Eu não concordo, mas ainda se admite. Agora, aumentar imposto em remédio da forma que aumentaram, sinceramente, eu discordo, principalmente naquele remédio de primeira necessidade, aqueles que é necessário contra pressão alta, contra diabetes, contra vários medicamentos que são obrigados, contra câncer, contra isso, contra aquilo. Aumentar impostos efetivamente não traz nenhum benefício para a sociedade brasileira, sem dúvida nenhuma. Eu, com a permissão de Vossa Excelência, se me permite, Vossa Excelência, nós somos poucos deputados inscritos nesse dado como lido, se Vossa Excelência permitiu já usar o pequeno expediente, sob o comando de Vossa Excelência, eu farei com muito prazer, com a permissão de Vossa Excelência. Portanto, senhor presidente, quero retomar a esta tribuna, retomarei essa tribuna tantas vezes quanto for necessária, meu caro presidente, a fim de chamar a atenção desta casa para a catástrofe social que está sendo construída pelo vertiginoso aumento dos últimos tempos de número de crimes graves envolvendo menores de idade. Lamentavelmente, essa casa tem reiteradamente se esquivado desse debate, apesar de diversas proposições que tramitam nesta casa, inclusive uma de minha autoria. E agora, mais uma vez, o Parlamento brasileiro, no seu conjunto, perdeu uma excelente oportunidade para avançar nesta questão que vem seriamente angustiando a integridade da família brasileira, sem dúvida nenhuma. A Comissão de Justiça e Cidadania do Senado Federal rejeitou no mês passado a PEC 33 de 2012 do ilustre senador Aloysio Nunes, que propõe a redução da maioridade penal para 16 anos no caso de crimes hediondos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e sociedade brasileira, a nossa sociedade já não aguenta mais a escalada de violência, ainda mais agora, com assombroso aumento da entrada de crianças e adolescentes no mundo do crime. Só para os senhores terem uma ideia, meus caros deputados e povo brasileiro, em 2012, o crescimento no número de menores apreendidos foi mais de 2 vezes superior ao verificados na prisão de adultos. A conclusão não é minha, é do levantamento feito pelo jornal O Globo, com dados oficiais obtidos com o governo de 8 estados de diferente região do país. Em 2012, houve um aumento em relação a 2011 de 14,3% no número de apreensão de crianças e adolescentes por crime como vandalismo, tráfico, lesão corporal, furto, roubo e homicídio. No mesmo período, a elevação
no número de jovens e adultos que foram presos por crime em geral, foi menor, 5,8%. Essa situação aponta, senhor presidente e povo brasileiro, para a necessidade premente da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Os dados estatísticos, deputado Francisco Corsa, só não enxerga quem não quer. Tem evidenciado que a partir de 16 anos há um ingresso mais forte na criminalidade violenta associada à prática como latrocínio e homicídio. No que isso tudo é um processo novo. Diferentemente do que se costumava imaginar, os adolescentes infratores não são apenas usados por quadrilhas criminosas em razão de sua inaputabilidade, mas já lidam, muitas vezes, lideram essas organizações. Consciente da inaputabilidade, eles são muito mais audaciosos e acabam sendo mais violentos do que os maiores de 18 anos. Essa consciência resulta de que, infelizmente, acabamos de acompanhar o noticiário brasileiro. O brutal assassinato aqui em Brasília de Yorai Dias, uma adolescente com 14 anos, pelo namorado prestes a completar 18 anos, já tinha, no momento, crimes. 17 anos, 11 meses e 28 dias de idade. O melhor ainda, mais grave de tudo, é repugnante a gente assistir na televisão. Agora imaginamos a família desta moça. Filmou, prezado povo brasileiro, a execução bárbara e divulgou as imagens para os amigos pelo site. Senhores parlamentares, vejam a PEC do senador Aloysio Nunes. É um projeto muito interessante, talvez dos melhores entre os diversos que tramitam nessa casa e no Congresso Nacional. Por ser o único nesse momento a propor uma saída mais razoável e equilibrada para uma questão em que as opiniões tendem a se radicalizar. A PEC permite que, a depender da gravidade do crime, o menor seja processado criminalmente. Só lembrando que nos Estados Unidos a responsabilidade criminal começa aos 7 anos, na Inglaterra aos 10, na França aos 13, na Itália e na Alemanha aos 14 e na Argentina aos 16 anos. Senhores, a PEC 33, se tivesse sido aprovada, talvez o destino do assassino da Yorai Dias seria outro. Por uma questão de apenas 48 horas, é que a evidência do absurdo igual é a legislação. O adolescente se livrou do rigor da lei e ficará sujeito apenas mediante socioeducativa. A medida socioeducativa. Ninguém pode garantir que a vida de Yorai teria sido poupada se a PEC não tivesse sido derrubada. Mas certamente a possibilidade de seu assassino receber uma punição à altura do seu crime seria muito maior. Mas agora, senhores deputados, felizmente uma luz se acende no fim do túnel. A boa notícia é que o senador Aloysio Nunes conseguiu o número necessário da assinatura para que o texto seja reapreciado pelo plenário. Ou seja, a esperança ainda não morreu e o debate continua. Faço aqui um forte apelo a toda a sociedade brasileira para que pressione os nobres colegas do Senado e da Câmara dos Deputados. Faço um forte apelo para uma verdadeira cruzada a este Parlamento para a redução da maioridade penal seja aprovada. Esse não é só meu desejo, é o desejo de 92,7% dos brasileiros, segundo a pesquisa de 2003 da CNT.
definitivamente o adolescente de hoje é capaz de entender o caráter ilícito de um ato e escolher entre os praticados ou não. Com 16 anos, um jovem é cidadão completo e deve responder pelos seus atos. Infelizmente, está demorando a votação desta PEC. Ou para se resolver esse problema da minoridade penal. Por isso, senhor presidente, eu solicito Vossa Excelência a divulgação dos anais dessa casa, desse nosso pronunciamento e de modo especial na Voz do Brasil. Faço um apelo a todos. É importante votarmos. A ideia do ilustre deputado, há um deputado na Comissão de Justiça que apresentou uma proposta de um grande debate a nível nacional para que nós possamos debater com a sociedade da importância ou não da diminuição da idade penal. Faço esse apelo em nome do bem, em nome do Brasil, em nome desses jovens que são assassinados brutalmente, como foi essa moça aqui em Brasília, essa menina aqui em Brasília, e o que deixa a gente estarrecido. A pessoa que praticou de menor idade filmou a cena do crime. Presidente,